Bom, pessoal do curso Acton, muito bem-vindos à aula, a primeira aula de organização dos poderes. Pessoal, vamos lá, só dando uma introdução então para vocês de como que nós vamos fazer essa questão da organização dos poderes. Como bem sabemos, temos três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Qual que é o grande mote para a gente aqui na prova agora? Estudar esses três, verificar como que eles se organizam entre si, principalmente no âmbito federal, e depois vamos fazer um adendo, uma aula à parte, só para estudar uma função típica de um desses poderes. Qual que vai ser? Exatamente o legislativo, porque a gente vai ver o processo legislativo em uma aula apartada. Por quê? É muita coisa, e é muita coisa que é importante para o nosso exame. Vocês têm que estar, craques em processo legislativo, porque é muito atrelado a um dos preferidos, se não o preferido tema do examinador, que é exatamente o controle de constitucionalidade, porque ela pode se dar muito nesse meio, principalmente do legislativo. Ah, professor, mas os outros poderes não são importantes? São importantíssimos, inclusive é importante vocês verem como que eles funcionam entre si, suas funções típicas e atípicas, tá bom? Mas a questão é que vamos fazer primeiro esse passo de estudar sucintamente a organização dos poderes, depois a gente vai entrar de novo só para vocês entenderem, para falar, poxa, isso não tinha que estar em organização dos poderes? Não, tem que estar agora aqui mesmo, tá joia? Deixa eu só ver o tempo aqui, me organizar. Bom, pessoal, introdução ao tema, tá joia? A separação dos poderes é conhecida exatamente como a organização dos poderes do Estado, porque é aquela ideia do mecanismo, né, que representa aquele mecanismo de pesos e contrapesos idealizados lá por Montesquieu, que um poder vai atuar independentemente do outro e vai assim, então, em termos práticos, esse mecanismo permite a realização do controle recíproco de poderes do Estado, para um sobrepor ao outro e haver um desequilíbrio. Perfeito? Para não ter abuso do poder estatal sobre os administrados, utilizando os súditos, utilizando um termo mais administrativo, tá bom? Bom, cada um dos três poderes estatais, então, tem aquela questão da dualidade. Em que sentido a dualidade? Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, e eles possuem suas funções típicas, preponderantes, certo? E também as atípicas, que são também conhecidas como secundárias. Aquele negócio, o executivo executa, faz os atos de administração do Estado, é típico. Porém, também ele faz outras coisas, né, que seriam, por exemplo, legislar. Ele legisla para ele próprio em certo tempo. Então, tem todo esse órgão, tem essa dualidade. Da mesma forma que o legislativo ele não só faz leis, ele também investiga, ele também executa. E a gente vai estudar isso certinho um por um, tá bom? Vamos começar pelo poder executivo, tá bem? Que no âmbito federal fica ainda mais claro essa questão de divisão entre âmbito federal, estadual, municipal e distrital, tá bom? Mas, como nós vamos ver muito bem lá na aula de processo legislativo, a questão preponderante do princípio da simetria. E vocês vão compreender que a gente vai estudar isso agora para a segunda fase do exame da ordem. A gente vai principalmente saber do executivo e depois com o artigo 25, vocês vão ver mais adiante essa questão do princípio da simetria da Constituição, como que ele atua e como vocês vão poder resolver problemas práticos da sua prova utilizando esse princípio e a gente estudando principalmente a esfera federal, tá bom? Sem excluir as demais. Mas bom, vamos ver aí. Artigo 76 da Constituição. É preciso que vocês peguem a Constituição, tenham em mãos a Constituição durante toda a aula, tá bem? E vamos lá no 76, tá joia? Sabendo que é fundamental que vocês saibam utilizar o índice remissivo do código. Teve dúvida? Façam questão. Se você teve dúvida em relação a manusear o seu código, que é o instrumento que você vai levar para a sua prova, você tem que nos perguntar, não pode passar batido, tá bom? Só um momentinho, vamos chegar aqui, 76, começa o capítulo 2 do Poder Executivo. Vejam como a Constituição Federal ela é didática e boazinha com a gente e bem organizada, na minha opinião, tá bom? Começa assim, do presidente e do vice-presidente da República, tá joia? Já ali no caput, o Poder Executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Pois bem, só um adendo aqui, falando a respeito do princípio
o princípio da simetria da Constituição. Se aqui o poder executivo é exercido pelo presidente da República, no estado vai ser pelo governador do estado, no município vai ser pelo prefeito e no distrito também. O que ocorre? Isso que vocês vão ter que ter em mente. Caso vocês tenham algum problema, vocês vão ter, de âmbito estadual, vocês vão ter que recorrer ao artigo 76 em conjunto com o 25, tá bom? Que vai estar estabelecido na Constituição do Estado, o que dificilmente os enunciados da FGV trazem, tá bom? Eles não trazem, por exemplo, um recorte daquele texto constitucional estadual, entende? Então a gente vai ter sempre como norte a Constituição Federal, tá bom? Bom, qual que é a função típica do Poder Executivo? É tratar exatamente da função administrativa que se concretiza exatamente pela prestação de serviços públicos, tá joia? Quem que é responsável por isso é exatamente o Poder Executivo. Nossa ideia está muito atrelada de administração de poder em si ao Executivo, porque parece que esse poder se sobrepõe aos outros, tá bom? Mas vamos lá. Já a função atípica, ela se divide em duas vias, tá bom? A primeira, ela vai dizer respeito à função legislativa, tá joia? Tá aqui no texto da Constituição, a gente já vai fazer o cotejo do texto, tá bom? Que é a edição de medida provisória, lei delegada e decreto autônomo. Isso vai ficar ainda mais claro na aula de processo legislativo, tá bom? A segunda é a via jurisdicional, tá joia? Recursos administrativos que envolvem os administrados e normalmente se dão por órgãos como o Detran, os departamentos de trânsito, e aí já são em âmbito estadual, mas também tem o federal, tá bem? Uma coisa muito importante, que na doutrina o processo administrativo disciplinar, né, movido em relação a agentes públicos que acabam por cometer infrações disciplinares, né, tudo nos seus estatutos, ou até mesmo funcionais, prestação de serviço público, tudo aos jurisdicionados, que aqui são os administrados, configura a função administrativa, tá bom? É típica do Poder Executivo. Logo, essa segunda via jurisdicional dos processos administrativos são uma função atípica do Poder Executivo, tá? Não é o processo administrativo disciplinar, o PAD, mas sim os processos administrativos, por exemplo, para se abrir uma empresa, ou por exemplo, uma pessoa física tem que declarar imposto de renda, não declara corretamente, vai ser aberto um processo administrativo contra o administrado, tá bem? Isso é função atípica, só que uma coisa muito interessante para vocês poderem entender, quando se tem, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, uma súmula vinculante que vincula inclusive a administração pública, é nisso que se encaixa, entende? Então, na prova, se por um acaso o examinador vier com uma questão para vocês para diferenciar isso, não confunda. Por mais que seja arraigado no nosso pensamento, inclusive no texto constitucional, de que isso é uma função do Poder Executivo, ter os processos administrativos, tudo, não só contra os servidores, mas sim contra os próprios administrados, não caiam nessa pegadinha, tá? Não vai deixar de ser função atípica, por mais que seja exercida pelo Poder Executivo, tá bom? Isso é uma questão importante. Por quê? Porque está realmente nos atos de poder do Executivo, que nem a gente falou na função típica, que é tratar da função administrativa que se concretiza com serviços públicos, tá bom? Por exemplo, serviço de saúde pública. É um exemplo que eu peço cuidado, porque a responsabilidade também é dos estados e dos municípios, mas quando é federal vai estar lá transcrito certinho no seu enunciado, e é uma função do Poder Executivo, manter, por exemplo, postos de saúde, tá bom? Isso é um serviço público básico que é de competência deles. O Executivo, nesse caso, vai estar exercendo a sua função típica, tá bom? Agora que a gente fez esse ponto, a gente vai adentrar, já que a gente está aqui no artigo 76, a gente tem que entrar nas questões do sistema em que nós nos encontramos. Na aula da professora Nicole, vocês vão estar vendo sobre federalismo, tá bem? As formas como que o nosso Estado se organiza, tá joia? Isso a gente acaba separando, depois a gente faz essa análise que a gente está tendo nessa aula, que é da organização dos poderes. Mas antes disso, a gente tem a organização administrativa com a federação.
Contudo, aqui a gente tem que novamente ali pescar a questão do sistema presidencialista de governo, tá joia? Que é o nosso, que vai estar lá pautado do 76 ao 91. Então, por favor, vamos lá verificar, ó, do 76 ao 91, que vai passar do presidente e do vice-presidente, que é da seção 1, a seção 2, que são as atribuições do poder, as atribuições do presidente da República. A gente vai vir aqui, passar pela responsabilidade, até o 91, que vai tratar, ó, do Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, e 91. Perfeito? Esse texto constitucional, esses trechos enumeram as características do sistema presidencialista de governo adotado no Brasil, tá bom? E uma coisa muito interessante nessa questão, que eu gosto muito ainda de abordar, que é a questão de como o presidente da República atua concomitantemente como chefe de governo e chefe de Estado. E a gente tem que diferenciar isso para dar exemplos daquilo que o examinador pode vir a trabalhar com vocês. Uma coisa muito famosa, que é muito em voga na mídia, que é um exemplo que eu costumo utilizar, deixa eu só ver o tempo que nós temos aqui, que é, por exemplo, da Rainha da Inglaterra. Lá é um sistema parlamentarista, certo? A soberana daquele estado é a Rainha da Inglaterra. Ela inicia as sessões legislativas, porém ela exerce apenas uma parte da faceta do poder executivo daquele estado soberano. Qual é? A de chefe de Estado e chefe das Forças Armadas. É a Rainha Elizabeth, perfeito? Ou Rainha Isabel, como vocês preferem. O título dela é de Rainha Elizabeth. Enfim, porém, o governo ele é administrado exatamente pelo primeiro-ministro, perfeito? Que está no parlamento, no sistema parlamentarista deles. No Brasil, como nossa Constituição foi inspirada exatamente por 5 constituições diferentes, dentre elas a americana e a francesa, nós nos inspiramos nessa questão do presidente acumular esses dois, perfeito? O nosso chefe do governo executivo é também nosso chefe de Estado, perfeito? Ele acumula nos dois, ele acumula grande poder. Depois, por isso até que vocês vão compreender, depois nós vamos retomar, tá, gente? Lá mais pra frente, o título 5 da Constituição da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, a gente vai compreender ainda melhor essa questão da subseção 1, a gente vai tratar dos ministros de Estados no 87, no 89 e 91 vai falar exatamente do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho de Defesa Nacional, perfeito? Mas lá na outra aula, mas por que eu estou pensando isso com vocês? Isso daqui é o poder da soberania do chefe de Estado, porque normalmente o chefe de Estado está atrelado com exatamente o poder militar, ou seja, o chefe das Forças Armadas, perfeito? Já quando atua como governo, como nós vamos ver, vai ter exatamente as características do poder executivo, que é de proporcionar, lógico, na sua função típica, os serviços básicos, perfeito? Serviços públicos básicos para a população, para os administrados, tá joia? Mas então, ó, vamos retomar para ficar didático, anotem aí no caderno de vocês, chefe de Estado, perfeito? Como chefe de Estado, além das Forças Armadas, vai se atuar externamente, ou seja, na condição de chefe de Estado do Estado soberano brasileiro, ele exerce a soberania, joia? Os exemplos disso estão lá no 84. Vamos pegar no 84 e dar uma lida para vocês terem ideia. Aqui, ó. Caput. Das atribuições do presidente da República, 84. Compete privativamente ao presidente da República, perfeito? Agora vamos lá no inciso 7. Chururu. Manter relações com os estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, tá joia? Outro é o próximo, é o 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Tem outros também que nós vamos estar mandando em nota para vocês a partir do nosso PDF, certinho? Vocês vão poder ver outros atos. Mas o que você pode verificar daqui? Lá no federalismo, vocês vão ver que aquela questão é dual do Estado brasileiro, né? A questão daquilo que é para fora, a nossa
face externa e a nossa face interna com a União. Perfeito? A União é interna, o Estado soberano brasileiro é externo e é exatamente essas funções do nosso representante de Estado, presidente da República também, que atua nos dois, tá joia? Agora, como chefe de governo, então ponham aí no seu caderno, como chefe de governo, o presidente vai atuar internamente na condição de chefe do governo federal, certo? Chefe da União, certo? Então ele exerce uma autonomia. Aí os exemplos também estão no 84. Veja, está aqui tudo na atribuição do presidente, está tudo concentrado, tá joia? Os incisos 1, por exemplo, nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer com o 2, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, o 3, iniciar o processo legislativo, muitíssimo importante, tá? É até bom que vocês grifem sutilmente no caderno de vocês, aqui, na forma e nos casos previstos nessa Constituição, ou seja, obedecendo os trâmites, né, estabelecidos pela própria Constituição para fazer isso, tá joia? Perdão, mas ó, atenção, a chefia do Poder Executivo, pessoal, é unipessoal, joia? Isso é um conceito, vocês podem anotar isso, é importante. O presidente da República, ele concentra então as atribuições de chefe de Estado e chefe de governo, como a gente disse, é bom que vocês tenham isso em mente. Mas professor, e o papel dos ministros? O que os ministros fazem? Como que eles assessoram o chefe de governo? Né? Eles são, olha, meros auxiliares subordinados ao presidente, tá joia? E eles têm as pastas e o sistema de governo presidencialista realmente escolhe as pastas que vão existir, quais não vão existir de acordo com a demanda da sociedade, perfeito? O que a gente pode perceber do governo atual é exatamente essa questão da redução de pastas, joia? Tem uma redução de ministros e ministros totalmente subordinados ao presidente da República. Inclusive, não vou entrar no mérito, felizmente ou infelizmente, mas há uma crise quase que diária nos ministros de Estado, qual vai sair, qual que vai entrar no lugar, qual sim, qual não. Vocês veem que isso é totalmente discricionário do poder executivo. É o chefe do executivo, são os assessores dele, certo? Então ele realmente faz o que bem entende e por isso que a gente está tendo uma efervescência muito grande. Então lembrem disso. Poxa, por que tem todo esse momento, essa tensão no ar, né? De qual vai entrar, qual que vai sair, ministro tal vai ser demitido, não vai, sabe? Idas e vindas. É exatamente por causa disso, porque uma das atribuições do chefe do Executivo Federal, do presidente da República, é dispor de quantas pastas quiser, apontando, lógico, questões políticas, do interesse da população, dos jurisdicionados, do Congresso Nacional, mas ele cria as pastas e também põe quais chefes, quais ministros vão atuar naquelas pastas, tudo de acordo com aquilo que ele acha melhor, tá joia? O poder discricionário está aqui no 84, tá bom? Também, pessoal, é válido nesse momento, só para título de comparação, vamos fazer isso bem rapidinho, mas só para vocês terem em mente, eu apontei o sistema britânico, mas também é válido lembrar que há outro sistema de governo, né, que a chefia do Poder Executivo é compartilhado entre dois chefes distintos, né? É o chamado sistema parlamentarista de governo, onde nós temos o primeiro-ministro, o chefe de governo, e ele pode ser esquematizado assim, vocês podem anotar aí, A e B. Chefe de Estado é o rei, tá joia? Para vocês não esquecerem. Pensem que é a mais famosa monarquia, lógico que há outras monarquias no mundo, mas digamos que a mais famosa é a britânica, a rainha, o rei, é o poder monárquico, certo? Ou o equivalente a esse é o presidente eleito pelo povo, tá joia? No parlamentarismo republicano. Também agora, chefe de governo, vai ser sempre o primeiro-ministro, certo? Ali atuando como chefe de governo do Estado e o ministro eleito indiretamente pelo parlamento, tá bom? E embora tenha um mandato, poderá ser destituído a qualquer momento também, porque o gabinete, ele entra em votação ou não. O gabinete ele vai ser derrubado ou não. Caso seja derrubado, ele através da chamada moção de desconfiança, esse
gabinete cai e é substituído por outro que é votado pelo parlamento, ou seja, é uma democracia mais indireta ainda, certo? É o próprio parlamento daquele estado, né, eleito diretamente, seus representantes pelo povo, que aí vão escolher um novo gabinete com um novo ministro, com um novo primeiro-ministro, tá joia? O interessante disso é que, muito diferente do nosso, por exemplo, o presidente e outros cargos eletivos no Brasil, é muito comum que sejam em ciclos de 4 em 4 anos. Já o chefe de governo, que é o primeiro-ministro nesses casos parlamentaristas, ele não tem prazo de validade o mandato dele. Ele só vai acabar quando tiver essa chamada moção de desconfiança, por exemplo, e o gabinete dele for derrubado, ou quando ele quiser abrir mão, ele renunciar, mas tudo isso respeitando os trâmites do outro estado. Mas é bom que vocês percebam, tá bom? Olha, salvo engano, na Península Ibérica, Portugal e Espanha ainda assim tem a monarquia, né, deles, tem a monarquia parlamentarista, mas em Portugal, lá temos o presidente e o primeiro-ministro. São duas... fica bem clara essa questão que a gente acabou de ver aqui. O chefe de Estado, né, assumindo aquela questão monárquica, né, ou na substituição dele, a outra nomenclatura, por exemplo, em Portugal utilizada é o presidente, e o presidente lá não é o mesmo do que o nosso, certo? Ele vai exatamente representar o Estado. Já, por sua vez, o primeiro-ministro português, esse sim vai pegar e fazer os atos típicos, executar as questões típicas de governo também, tá bom? Do Poder Executivo. Bom, pessoal, feito isso, dado esses exemplos, explicado essas outras formas de governo dos estados paralelos, lembra, nunca esquecendo qual é o nosso, tá bom, pessoal? Vamos partir para as competências privativas do presidente da República, tá bom? Que estão no artigo 84. Só que elas estão elencadas no 84, perfeito? O que é importante, né, desse rol aqui, nós sabermos da atuação, né, daquilo que compete privativamente ao presidente da República. Acontece que dentre esses incisos todos aqui, que vocês podem ver que são muitos, o que vocês têm que ficar esperto por exame de vocês? Lógico, atento a todos eles, mas quais devem ser lidos? Porque existem exatamente 3 que tratam de competência privativa que podem ser delegáveis para 3 autoridades distintas do Estado, tá bom? Que é um dos ministros, aí como eu disse, não dá para saber quais são todos os ministros, porque são vários que assessoram o presidente, o AGU, Advogado-Geral da União, e também o Procurador-Geral da República, o PGR, tá bom? Vamos lá no parágrafo único desse artigo, lá no final dele, tá bom? Vejam, o presidente da República poderá, grifem, sublinhem, bem, de maneira, como que eu posso dizer para vocês, singela, devagarzinho, tá? Só para vocês enxergarem, de um jeito que só vocês enxerguem, tá bom? Aqui, delegar as atribuições. Aí vocês grifam também os incisos 6, 12 e 25, tá joia? Primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Pessoal, o que se espera de vocês, não só como candidatos da ordem, mas como futuros advogados? Porque mesmo aqueles que não vão exercer para sempre, pretendem prestar concurso, ou até mesmo outras atribuições, que nós temos uma grande gama no direito, né? O que vocês têm que ler aqui? Por exame. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas. A gente vai chegar lá. Certo? Mediante como? Respectivas delegações, por meio de decreto, pessoal. Então, tenham em mente que essa delegação é por meio de decreto, que é uma função atípica do Poder Executivo, perfeito? Que é legislar o decreto como se fosse uma legislação emitida pelo Poder Executivo, tá bom? E ele vai poder dispor mediante decreto. E se ele fizer por MP, o que vocês vão gritar? Opa! Inconstitucionalidade, é por decreto, tá bom? Medida provisória é outro ato que o presidente da República pode
pode dispor, perfeito? Mas não nesses casos. Tem que ser, ele, no inciso 6, ó, vamos ler ele. Vamos chegar nele aqui, ó. Vamos lá, ó. Dispor mediante, grifem, decreto, tá joia? Sobre, aí vem as linhas A e B. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos, perfeito? B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, joia? Ele pode delegar isso mediante decreto, mas se não, compete a ele. Imaginem agora que é importante vocês terem essa criatividade, porque é a criatividade do examinador. Vamos supor que o enunciado traga que o AGU foi lá e extinguiu uma função de cargo vago. Ele pode fazer isso? Em tese não, tá joia? Em tese cabe isso, ó, que ó, caput, compete privativamente ao presidente da República. Porém, se no enunciado trouxer que mediante decreto foi autorizado, foi delegado exatamente ao AGU fazer isso, está dentro da Constituição, perfeito? Então, são pontos da Constituição que a gente vem aqui, mesmo que de maneira sucinta, relembrando para vocês, vocês têm que ter ela em mente, perfeito? Então é isso, galera. E agora, atenção, que vocês têm que ter na linha B. Extinção, outra coisa que vocês têm que grifar, no final da linha B, tá? Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, quando tá ocupado, né, quando está ocupado um cargo, pode, seja o AGU, o PGR, um dos ministros ou o próprio presidente da República ir lá extinguir? Não, não pode, é algo inconstitucional. Confronta o texto legal, o texto da lei constitucional, tá bom? E é isso. Outro ponto importante que vocês têm que saber aqui, já que a gente está falando de extinção, de extinguir, é que não é possível extinguir órgão público válido mediante decreto, tá bom? A criação e extinção de órgãos públicos é por meio de lei, tá joia? E aí essa questão, se é lei ordinária ou lei complementar, aí também é o texto da Constituição que vai determinar, mas uma coisa é certa, tem que ser mediante de lei, não de decreto, tá bom? Agora vamos para o próximo, que é o 12, que pode ser também delegada. Então, pessoal, outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é que não confundam essa delegação aqui com uma das espécies normativas do 59, tá? Exatamente aqui, ó, dispor mediante decreto, vai ser um decreto, não vai ser por lei delegada, tá bom? Que ele vai delegar, ele vai atribuir ao ministro de Estado, por exemplo, uma dessas funções. Mas é isso aí, então vamos passar para a próxima análise, para o próximo inciso, que é o 12. Vejam só, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. É uma das atividades privativas do presidente da República que ele vai estar podendo delegar, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai para o artigo 25, que tem coisa para grifar que é importantíssima. Ó, vamos lá. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Pessoal, o termo é aditivo, é e, não ou, mas aqui a gente tem que seccionar, tá bom? Vamos dividir em dois, vocês têm que prestar atenção. Grifem, prover e extinguir, tá bom? Grifem daquela maneira singela, mas saibam que há uma diferença aqui importantíssima, tá bom? A competência privativa do presidente para extinguir na forma da lei os cargos públicos federais é indelegável. Extinguir é indelegável, ele não vai poder delegar a segunda parte. A primeira parte, que é prover, essa sim ele vai poder delegar para os ministros de Estados, para o PGR e para o AGU, tá joia? Para as três autoridades. Esse aqui não, tá? Extinguir não. Agora prover, que é criar o cargo, nomear tudo, aquele cargo estando vago, preenchê-lo, aí ele pode, tá bom? É isso, pessoal. Esses são os artigos mais sensíveis nesse capítulo, tá joia? Agora o que a gente vai ter que fazer? Passando rápido. A gente vai ter que encerrar esse bloco, tá bom? Tomar um ar, respirar bem, tomar uma água, quem sabe comer alguma coisa, e a gente já volta com as imunidades
penais do presidente da República. Tá bom, galerinha? É isso aí, um abraço, até daqui a pouco.